Gravando a partir de agora. Perfeito. Então, meninas e menines, muito boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou a Juniper, ela dela. Eu sou uma mulher cis e bissexual, como vocês podem ver pela bandeira aqui atrás. Eba! Junto com a Pri, junto com a Lari, nós somos aí administradoras da comunidade do Mana Nerd. Gostaria de dar a todos boas-vindas para quem está ingressando agora, para quem não conhecia a comunidade, está entrando agora também, né? E boas-vindas de volta a quem já participa, a quem já é de casa, né? Lari quer se apresentar também? Eu sou a Larissa, eu sou admin recente. Geralmente vocês vão ver eu postando algumas coisinhas em notícias aqui no Mana Nerds, aqui na Gazeta da Guilda. E sempre que precisar é só me chamar. Eu vou tentar sempre que der responder. É isso. E, bom, gente, a comunidade do Mana Nerd, ela atualmente ela é focada em RPG, né? RPG de mesa. A gente tem os eventos online, onde a gente faz inscrições ali para quem tem o desejo de narrar RPG. E depois a gente faz ali as inscrições para as jogadoras dessas mesas. Então é como se fosse uma feira, só que a gente faz isso no formato online, aqui no nosso Discord, né? E é uma comunidade focada para nós, mulheres e pessoas trans, então não binárias, pessoas a gênero, pessoas bigênero, certo? E bom, o foco é o público feminino. Nós atualmente estamos com alguns projetos, como disse, Humanas e Dados, a gente tem o Mana Prosa. O Mana Prosa, ele é um desafio de escrita. Atualmente a gente está com ele aí, caso alguém tenha interesse em participar, me avisa que eu coloco vocês no grupo também, é só me dar um alô. E o Mana Prosa, ele é esse desafio para a gente desenvolver um pouco a escrita criativa, então nesse caso agora, a gente vai ter 30 dias, já estão acontecendo, né, esses 30 dias, para poder escrever um conto de 3 a 10 páginas, e depois a gente tem planos para esses contos. Então, caso alguém queira participar, escrevam com carinho, pois temos coisinhas aí. Vem aí! E, bom, o tema da conversa de hoje é sobre construir histórias juntas, né, o RPG de texto. E aí eu queria saber de vocês. E quem não se sentir confortável para poder participar com o microfone, pode escrever aqui no chat, não tem problema nenhum. Queria saber de vocês quem que já jogou, quem que já teve contato com o RPG de texto. Vou esperar vocês digitarem aí. Vai lá, ele já liga o microfone. Gostaria que você corrigisse, por favor. Vida. Ah, tá. Então, diferente da maioria das pessoas que começou com sistemas mais simples ou em mesas mesmo, eu já comecei com RPG de texto. Eu falei na minha palestra na última palestra, né, sobre saúde mental e RPG, que eu jogo RPG de texto há 6 anos e comecei a jogar o de mesa há 2 anos. Então, eu conheço bem mais o de texto do que o de mesa. E jogo até hoje, já joguei diferentes cenários, vou dizer diferentes sistemas, mas assim, diferentes temáticas, diferentes cenários, diferentes coisas. Já tive RPG que eu tinha 3 personagens, tive RPG que eu tinha 24. Então, tem uma carga aí de RPG de texto. Maravilha. Morgana, não tem problema não, viu? A gente não tem nada contra quem fala demais. Se quiser falar, fica à vontade. Solta o microfone e bora, tá? Não serás julgada. E bom que vai estar gravado isso depois, então. Mas então, como eu tinha comentado um pouquinho antes, faz bastante tempo já que eu tive a última experiência como um RPG, né? E era de texto, não era mesa. Era realmente o meu grupo de amigos do escoteiro, que a gente tinha esse propósito, porque a gente gostava, e a gente ia trocando figurinhas, né? Tipo, ia fazendo ali com o que a gente gostava, às vezes baseado não só no Tormenta, às vezes era uma série, um filme que a gente gostava e a gente queria expandir aquele universo, né? Então já Uhum. faz bastante tempo.
Eu diria hoje que sou crua, sou totalmente crua. Eu tenho, tipo, não sei se ainda tenho a criatividade que eu tinha com 12 anos, né? Tem, é igual andar de bicicleta. De repente, dando uma estudada, se dedicando um pouquinho, rola ainda, né? Nem estudo, O é que mais acontece. práticas criativas. É um tema bem interessante. Se quiser, depois a gente pode comentar um pouco mais. Dá, você Porque eu acho que consegue. então, existe então uma diferença. Eu não estava entendendo ainda a diferença entre o RPG de mesa e o RPG da escrita. Uhum, Então existe uma clara diferença. Até existe. gostaria que alguém pudesse pontuar isso para mim, seria Sim. bem interessante. Uhum. O Eu, RPG. Oi, ele? Eu também queria complementar aí que, tipo, Uhum, apesar de a gente ter temáticas dentro do RPG de texto, né? A gente ter, às vezes, alguns teriam um sistema de como você seguir a cena, como você seguir ali o seu turno, ele é totalmente escrito, enquanto o RPG é interpretação mesmo, né? Você falando com uhum. as outras pessoas. Hoje a gente tem algumas, entre aspas, modalidades no RPG, né? A gente tem o RPG por texto, né? Algumas pessoas, por exemplo, chamam de RPG de fórum ou RP de texto, né? Porque tem mais a parte de role and play. Tem o RPG de mesa em si e tem o RPG LARP, né? O LARP, ele basicamente são encenações mesmo, são locais ou ambientes que são alugados e você junta as pessoas ali. Cada pessoa tem um papel como se fosse um grande videogame, sabe? Então, o LARP, ele é realmente você encarnar o personagem ali, fantasiado, fazer aquele cosplay. E é um RPG feito na vida real, né? O RPG de mesa, ele é o mais tradicional, digamos assim. Você tem as regras, o sistema, você interpreta o seu personagem, você tem o narrador ali que está contando e dando as premissas da mesa, né? Ele dá as problemáticas e os jogadores vão resolver com as suas ações. E aí você tem os dados de RPG que vão ser rolados, então é um jogo de interpretação e de sorte. E a gente tem o RPG de texto, que também tem várias versões, tem várias variáveis. Inclusive, eu joguei. A minha primeira mesa foi uma mesa de RPG, quando eu tava ali com os meus 13, 14 anos. E depois disso, eu tive mais contato com o RP de texto. Né? Eu joguei RP de texto por muito tempo. Inclusive, foi o RP de texto que me ajudou a me descobrir como uma mulher bissexual. Olha só que coisa. Foi interpretando ali, escrevendo coisas no celular. Na época a gente jogava pelo WhatsApp, né? Que eu comecei a me entender mais. Então foi muito bacana. Foi uma experiência bem bacana. E aí o que acontece? Eu já joguei tanto RPs de texto mais livres, onde não existe um narrador, então é realmente uma interpretação ali onde cada um vai colaborando com a história, criando juntos, né? E já joguei o RPG de texto em fóruns, por exemplo, onde em batalhas e tudo mais, cada um tem o seu turno, então você tem que esperar as pessoas postarem, tem toda uma ordem, tem algumas regrinhas ali que você tem que seguir, e tem. Não, sem problema. E tem, de fato, um narrador que vai dar o contexto do cenário ali do mundo, e aí o narrador também tem o seu turno, né? Com suas criaturas, com os cenários e tudo mais. Então, existem várias formas de jogar o RPG de texto. Eu vi aqui que a Bruna falou que já joga RPG de texto há mais de 2 décadas, 20 anos, Bruninha. Poxa, se você quiser contar um pouquinho da sua experiência aí no chat pra gente, por favor. A Mila colocou, não sabia o que era LARP, só ouvia o povo falando. Mas achava que era mais um sistema. Não, LARP é uma interpretação mesmo de. Inclusive, é muito comum hoje em dia, o que está viralizando mais são os LARPs de Vampira Máscara, né? Sim. Vampira Máscara é um sistema de vampiros, literalmente. E é um mundo mais sombrio, enfim.
E tem viralizado bastante pessoas que estão fazendo esses grupos, esses LARPs de interpretação para vampiros. No É bem Dove bacana. teve. No Dove do ano passado. No DOF do ano passado eu não sabia que teve. Esse ano eu não vi, pelo Esse ano menos. não teve, mas ano passado teve, porque teve todo um Ah, stand só pra isso. E aí tinha uma das partes que era focado só no Vampira Máscara, massa demais. pra vocês verem. Pois é. E aí, normalmente, lembrando, sempre vai ter uma palavra de segurança pra caso necessário, né? Que eu tava Perfeito. vendo não sei quem de vocês conhece, tem a Ginny G, que ela é famosa estrangeira, né, de uma mulher falando sobre RPG de mesa. E recentemente ela foi no LARP. Aí ela comentou as coisas, né, que ela teve, né? Aí uma das questões é a segurança, né? Eles prezam bastante. Então passa os guias de segurança, o que fazer, ter uma palavra de segurança ali e tal. Uhum. Então, tipo, não é só ir lá e encenar, né? Tipo, tem ainda as medidas, né, necessárias pra todo mundo fazer bem. Muito bom. Eu posso ver, eu não sei se eu ainda tenho acesso, mas deixa eu dar uma olhada aqui. No RPG de fórum que eu comentei pra vocês. Pra ver se eu consigo mostrar um pouquinho do formato, né? Talvez seja bacana também pra ilustrar. Enquanto eu vou abrindo aqui, deixa eu ver. Então, o primeiro ponto, quem quer falar é ele. Uhum, pode ser. Então, gente, temos aí a nossa convidada, a Eli. A Eli também é muito presente na comunidade do Mana. Eu vou deixar que ela se apresente para vocês, tá? E ela conte um pouquinho de suas experiências e dos pontos que ela tem para falar. Oi, gente. Pra quem não me conhece, eu sou Elisa, Eli. Larissa me chama de Vida, tá? Se ela chamar errado, eu mando ela corrigir mesmo. Eu sou de Brasília, eu tenho 25 anos. Eu dei uma palestra recentemente sobre a saúde mental e o RPG. Eu sou estudante de psicologia do 10º semestre e pesquisadora de análise do comportamento. Como eu comentei mais cedo, eu entrei no mundo do RPG a partir de RPGs de texto. Eu jogo já tem 6 anos. Jogo, assim, muito. Joguei mais RPGs de texto do que RPGs de mesa. Comecei a jogar mais quando eu entrei no Manas, mas eu já jogava há algum tempo. A Pri me passou alguns pontos para falar aqui com vocês. E aí eu vou começar falando um pouquinho sobre os RPGs que eu jogo atualmente, de texto. No momento eu tenho 2 ativos, um que eu jogo há 2 anos, interruptamente, que ele se chama Aurora dos Ecos, e ele é um RPG privado, a gente não aceita novos membros lá. E ele é uma mistura de universos. Então a gente começou. Eles começaram antes de mim, o RPG existe há 7 anos, eu entrei tem 2 anos. Eles começaram com uma questão assim de fim de mundo e tal. E hoje eles já misturaram vários universos. Então a gente tem X-Men, Marvel, a gente tem os poderes, são meta-humanos que desenvolveram poderes a partir de radiação que aconteceu na Terra. O mundo acabou, a gente tem universo A, B, C, a gente tem um universo em que nós, players, viramos personagens, que a gente tem influência sobre aquilo, a gente tem um sistema próprio de compra de poderes, de evolução, e a gente tem um narrador principal que organiza os eventos e ele fala o que está acontecendo e seu personagem vai reagir àquilo e também viver a vida dele normalmente ali. Então, nesse RPG eu tenho 7 personagens. Eu tenho uma personagem que... Johnny, seu gato é muito lindo, desculpa, é porque ele apareceu me distrair. Eu tenho uma personagem que é casada, tem 3 filhos, eu tenho outra que é viúva, eu tenho uma outra que casou com a líder da matilha. A gente também tem essa parte sobrenatural rolando ali, tem vampiro e tal. Então é um RPG que juntou muitas coisas, assim, e que eles estão... Eu entrei, né, nessa geração, mas eles jogaram com os pais dos personagens que eles jogam hoje. E nós somos todos muitos amigos e tudo mais. Então é um RPG mais, assim, estruturado. Um outro RPG que eu jogo, que é ativo atualmente, ele se passa no cenário dos Bridgerton. Então ele tem essa premissa de casamentos, de a gente estar em uma temporada, só que você cria os seus personagens da forma como você quiser.
Você encaixa ali nas famílias, alguns têm títulos, outros não, e você vai desenvolvendo eles, tanto politicamente e financeiramente dentro desse universo que foi criado, quanto também a questão do romance, que é o principal, né? De você participar dos bailes, participar dos eventos, fazer os edits com os lookinhos das roupas que você vai usar no baile, roupas de época e tudo mais. É muito bacana. Eu gosto de temáticas assim, de tanto, né, focadas mais na questão de desenvolvimento pessoal do seu personagem, do que em temáticas em que são mais de combate, que existem RPGs que são assim, seu personagem já tá pronto, você montou ali a ficha com os poderes e agora ele vai pra guerra, e é isso aí, ele pode morrer a qualquer momento. Eu já não gosto. Eu prefiro mais a parte do desenvolvimento do seu personagem de forma pessoal e como que ele vai chegar ali naquele poder. Então, pra mim, particularmente, o que funciona é essa crescente de você fazer um personagem meio básico e a partir do que você vai jogando, ele subir de nível dentro ali do universo. É, a Pri também pediu para eu comentar sobre coisas que funcionaram e não funcionaram, né? Eu acho que como jogadora e também como administradora já fui em alguns lugares, eu não gostei muito de sistemas em que, tipo assim, o mestre ou o administrador, ele queria ditar o que o seu personagem vai fazer. Ele queria ditar o que você precisa fazer, ele queria ditar como teria que ser o seu desenvolvimento ali. Então, quando tem essa, óbvio, né? Se está acontecendo alguma coisa que o administrador precisa intervir para a gente achar um caminho que fique dentro do RPG, ok, tudo bem, ele conversar e tal para poder encontrar. Mas ele impor isso eu já não gosto. Então, acho que o que funciona muito para mim também, e que não funcionou, foi essa parte de RPGs onde as pessoas, os administradores, têm uma pegada um pouco de ditatorial, né? Ditatorial. Uhum. E eu prefiro mais essa parte, assim, do diálogo. Acho que isso funciona muito bem. Eli, vou te interromper um pouquinho. Gente, esse aqui é um fórum que eu fazia parte, tá? Não faço mais por motivos pessoais, mas acho que aqui dá para ter uma noção do formato. Para quem nunca viu, basta entrar aí na transmissão da minha tela, tá? Ó, então, tipo, exemplo, aqui é o personagem de um dos jogadores. Aí ele posta o tokenzinho dele, posta, tipo, a descrição, então é uma coisa mais livre, né? A forma que ele quer escrever. E cada jogador tem o seu estilozinho, ó. Esse aqui já é mais conciso, né? Aí coloca também, tipo, vou conjurar tal magia, né? E curou 10 PVs. A gente tava jogando aqui a Lenda de Gannor, né? Que é um dos... É um sistema parecido com Tormenta 20, só que é um outro cenário. Então, ó, aqui tá acontecendo diálogo entre o NPC e o jogador. Aí, tipo, a gente faz pelo WhatsApp e aí depois a gente transfere aqui pro fórum para poder ficar registrado bonitinho, né? Para os jogadores terem acesso. Aí aqui já é o post do narrador, tá vendo? Aí o narrador coloca, ó, jornada para Santa Sicária. Aí ele coloca quais são as problemáticas, o inventário de todos os personagens, ó. O que a gente tem, o que aconteceu. Ele registra as vidas, se alguém tiver perdido vida. E aí continua, tá vendo, ó? Aqui já sou eu que postei, ó. Aí, quais as ações que eu vou fazer? Eu vou fazer teste de sobrevivência, aí eu passei com resultado tal. Basicamente é um RPG de mesa, só que é tudo descrito, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem ó, os nomezinhos dos personagens em negrito, tem todo um frufru que dá para poder enfeitar, né? Aí aqui também são os NPCs, tá vendo, ó? Bonitinho. Então, assim, era bem legal. E a vantagem do RP de texto, e de fórum e etc., é que você tem uma versatilidade maior para você responder, né? Que eu acho que provavelmente é um dos pontos que ele vai trazer para vocês, que é o fato de você não precisar responder ali na hora. Então, se você tem uma vida adulta, se você trabalha e etc., você consegue ter um prazo para você responder. Por exemplo, nesse aqui que eu jogava, a gente tinha o prazo de até 24 horas. E aí, se em 24 horas você não respondia, aí o narrador, ó, você expirou o seu turno, a gente vai passar para o próximo, né? Então, existem vários acordos, vários combinados, claro que cada caso é um caso, mas eu gosto da versatilidade e da tranquilidade que o RPG de texto traz, justamente por vidas mais corridas, né?
Mas enfim, mais ou menos esse é o formato do RPG de texto que eu jogava. Houveram outros formatos que eu já joguei também, por exemplo, só de WhatsApp mesmo, da gente ir falando, e aí quem conseguia responder na hora respondia, enfim. Os de WhatsApp normalmente são mais rápidos, como a Bruna colocou aqui. Exato. Então, tem modelos e modelos, tá? Vou voltar a palavra para ele. Achei muito interessante, Johnny. Eu nunca tinha visto RPG de fórum. Os que eu jogo são realmente pelo WhatsApp ou pelo Discord, né? A Pri tomou a frente de um projeto que tem aqui no Discord, né? Que é o Império das Sombras, que é um RPG focado em máfia. Que quem fundou foi a Manu e a Pri assumiu. E aí, esse RPG é isso. Você narra exatamente o que o seu personagem está fazendo, como é que ele está conversando e tal, que é basicamente como eu jogo, né? A Pri me deu autorização aqui para mostrar as fichas, que são dos meus Massa. personagens do RPG. Eu vou compartilhar a tela aqui também. Tá dando para ver? Tá uma telinha. Aí, carregou. Ó, nós somos vários jogadores, cada um. A gente acabou de sair de uma guerra, por isso que o pessoal tá mortinho, né, com esse X. E cada um tem a sua seção. Então, é só para explicar um pouquinho do sistema. Essa aqui é a minha personagem principal, que é a Rachel. Ela tem esses poderes e a gente tem os PDFs que explicam eles detalhadamente, mas Dá resumidamente um ela zoom ali, se você conseguir, para o pessoal ver. Boa. Resumidamente, ela tem acesso ao mundo espiritual, ela consegue causar dor de cabeça mentalmente e ela manipula sangue. E ela é metade mágica e metade meta-humana. Então, ela é metade X-Men, metade Harry Potter. Basicamente isso. À medida em que a gente vai participando dos eventos, esses pontos aqui eles vão aumentando. Então, você começa com um ponto. Deixa eu ver se eu acho que eu não tenho nenhum com um ponto. Eu vou passar por todos para vocês verem. Mas aqui a gente começa com um ponto em cada poder. E à medida em que você também vai aumentando os seus pontos aqui, você também. Peraí, que meu Canva decidiu que ele não quer funcionar, tá? Você também aumenta os seus atributos aqui. Você aumenta força, durabilidade. Os poderes podem trazer isso, ou você pode fazer cenas de treinamento também, que a gente tem um grupo na comunidade para treinamentos, em que você descreve como você está treinando. E aí você vai subindo aqui. Esse meu personagem é o Apollo, ele é só meta-humano, e aí ele ainda não tem as coisas, tipo, tão no máximo, precisa desenvolver. Essa minha personagem morreu. Nem lembro como ela morreu, sinceramente. O Canva tá travando muito, mas acho que deu pra vocês entenderem mais ou menos. E eu não vou mostrar os PDFs do sistema porque são muito grandes, mas a gente tem a explicação, tipo, aqui, ó, começando com um. A gente tem a explicação de cada poder, tipo, milimetricamente. O mestre é extremamente organizado, então dá um trabalhinho. E em relação ao RPG de Bridgerton, né? Ele é esse daqui, o nome é As Crônicas de Beaumont, e você coloca o seu personagem. A gente sempre usou esse grupo, que ele recomeçou, né? A gente sempre usa pessoas reais, assim, e você cria do zero o seu personagem, a personalidade, faz a ficha como você bem entender. Existem diferentes títulos, ou você não precisa fazer nada, e por aí vai. Você pode ser só um comerciante, só um NPC, só uma pessoa. E por aí vai. Sim, tem o Thor. Tem vários. Você pode escolher, assim, como você quer fazer o seu personagem. Inclusive, esse PDF aqui tá faltando 2, eu acabei de ver. E eu vou ter que atualizar depois. E aí a gente manda no grupo para o pessoal ver, assim, os que a gente tem, que você quer fazer trama, você quer desenvolver uma amizade, você quer desenvolver uma trama política, e por aí a gente vai. E aí, como a Dini disse no fórum, né, que o mestre postava algo que estava acontecendo e você reagia, a gente tem os eventos. Então tem um evento, agora a gente vai começar o baile da temporada. Então tem um baile da temporada e você cena como se você estivesse ali naquele baile. Geralmente você pode cenar com uma pessoa só, então você manda a sua cena, a pessoa responde. A pessoa a cena, manda a cena dela e tem mais de uma pessoa. Então você cria uma ordem entre si para que isso possa acontecer, para que possa ter a cena em si. Então depende muito de como é que você quer levar essa parte, né? Eu vou mostrar aqui só mais ou menos
como é que a gente usa aqui, esse aqui tá rolando os eventos, né? Então, a gente tem aqui os eventos que estão rolando agora. Aqui tem uma ceninha da minha personagem. As partes em negrito são pensamentos e ações. As partes normais são as falas. E aqui tem o editzinho que eu fiz. Eu não gosto de usar IA, então eu faço os edits eu mesma. E aqui embaixo a gente tem as outras cenas. Eu tive resposta, inclusive eu não vi, vou ver agora. Aqui, ó. Tem uma cena me esperando. Então, a pessoa fez o edit dela, fez a cena dela. E me marca aqui para eu responder. E aí eu respondo com o personagem que vai interagir com a personagem dela, que é a Francesca, né? Tem outra aqui. Aqui é outra pessoa já. E aí eu... Ó, esse daqui fez aberto para interação. Para todo mundo. Então, qualquer pessoa que quiser interagir com esse personagem aqui, pode responder a cena como se realmente fosse um turno. Você pode usar a plaquinha, como aqui. Gente que coloca só o nome, depende também do que o RPG pede, né? Alguns precisam, alguns RPGs que gostam de plaquinhas com mais frufru, vou dizer assim, que aí embaixo você coloca, tipo, esse daqui tá no lugar tal, tem a idade tal, tipo, você coloca os dados do personagem embaixo. Mas isso vai de RPG para RPG, de administração para administração. E dentro do RPG de texto, a gente tem uma variável de várias coisas que a gente pode... vários temas, né? Então é bem legal. A plaquinha é justamente esse nomezinho em cima, ó. Essa parte aqui. Essa daqui colocou o nome do personagem. The Golden Lily, kindness is my crown, but my will is my throne. Então, tipo, é o frufru. Tem esse frufru aqui em cima com esse negócio. Tem gente que vai colocar, ó, tem outros frufru aqui, esse aqui nem carrega, ó. Esse aqui nem aparece. Tem outros que vão colocar só o nome. Eu já Nossa, coloco isso me trouxe tantas memórias, cara. Sim. Aí tem gente que põe só o nome mesmo, que fica mais fácil. Outras pessoas não, colocam mais coisa. Eu, particularmente, ó, tenho os frufru, mas a maioria eu peguei bem mais simples, porque eu não gosto dessas frufruzadas. Essa daqui, ó, com os frufru mais simples. Exatamente, a prática. Você está... você deixa salvo, você tem o seu grupo aqui, ó. Eu tenho o meu grupinho aqui, que eu tenho só eu, e aí eu coloco as plaquinhas que eu uso. Aqui temos os modelos de ficha, que esse RPG Pet também, que eu fiz. E aí eu coloco as minhas plaquinhas salvas aqui, com os personagens que eu tenho. Essa daqui deu errado, né? E aí você, na hora de responder, você pega a plaquinha, copia e depois escreve a mensagem embaixo. Tem gente que escreve direto no chat, tem gente que escreve num grupo e depois envia. Depende do dia, depende. Às vezes eu faço aqui no grupo, quando é uma coisa que, tipo, tá programada eu tenho que enviar depois. E às vezes eu respondo direto no próprio chat do grupo do que eu tô vendo, que eu acho mais fácil de você ver o que a outra pessoa te respondeu, para que você possa criar uma cena ali de responder. E a minha experiência é essa. E eu não sei a Elisa, né, no caso, mas eu não sei se outras pessoas aqui já passaram por isso. Mas quando eu comecei, até porque, enfim, adolescentes cheios de hormônios, eu comecei a escrever, a gente não tinha muitas regras, assim, principalmente quanto à segurança e etc. Então, aconteciam muitas saliências nas escritas. Eu não sei se existe hoje, nesses outros RPGs, regulamentações, regrinhas de segurança quanto às cenas mais 18, por exemplo, né? Existe no teu grupo, Elisa? E se sim, Então, explicar para as meninas, né, como que funciona essas questõezinhas para essas cenas mais picantes, etc., dark romance, etc. existem alguns RPGs que são, inclusive, focados em Dark Romance, que são só pra isso. Os que eu já joguei, inclusive, eu jogava um que eu gostava muito e ele, infelizmente, acabou. Mas tem... Para cenas mais 18, o que geralmente acontece? O que eles pedem? Primeiro, para que você tenha o consentimento do outro player, se ele quer fazer essa cena, ou se vocês querem deixar subentendido e, tipo, colocar ali um corte. No RPG que eu mostrei as fichas, lá não é permitido. Então a gente pode fazer, tem um limite ali de tipo não ser explícito, você pode deixar subentendido que isso aconteceu, mas você não leva pra frente. Então acabou ali a cena, você coloca ali fade out, acabou e é isso. Aí tem gente que cena no privado com um coleguinha. Eu já não sou dessas, de cenar no privado com os coleguinhas lá. A gente deixa subentendido e acabou. Em outros RPGs, como é o de Bridgerton, que eu tô agora, ele tem um grupo só pra isso.
Ele tem um grupo chamado Hot Mais 18, e aí ele tem na descrição falando, entre por sua responsabilidade e risco e tal, se você quiser entrar. E nesse específico, eles permitem GIFs e imagens. Eu não entrei nesse grupo, não, eu não tenho coragem. E aí, aparentemente, pedem para mandar de visualização única e tal. Mas tem o grupo específico. Então, tipo, se você não quiser entrar, você não entra e tá ali, tá tudo certo. E outra coisa que, tipo, em todos os RPGs que eu entro, existe essa regra, eu acho que, né, universalmente, Muito bom. você quer fazer isso com seu personagem? Beleza, você vai fazer. Coloca um aviso antes quando não tem um grupo separado. Coloca um aviso de gatilho quando é uma cena pesada também por outros motivos. Ou um aviso de que vai ser mais 18. E o seu personagem não pode ter menos de 18 anos. Isso é sempre, tipo, colocado ali. Que o seu Muito personagem tenha pelo menos 18 anos e que você esteja sempre com o consentimento da pessoa que está fazendo essa cena com você. E que os jogadores também sejam maiores de 18, né? Isso tem em alguns RPGs que não é regra, mas eu acho que deveria ser também. E pelo menos nos que eu joguei, eu nunca esbarrei com ninguém menor de idade. Já esbarrei com pessoas, tipo assim, acabei de fazer 18, meu aniversário é daqui a uns dias, tô fazendo 18 anos e tal, mas nunca com alguém menor de idade, de fato. Isso realmente nunca aconteceu. Pode falar, Juni, é isso. Desculpa, gente, eu tive um probleminha aqui que eu vou resolver. Pode continuar falando, Eli, o Lari, e eu já venho, tá? Eu só resolvendo aqui um negocinho aqui. Beleza. Vai lá, vida, de sua vez. Ai, nossa, eu vou falar um pouco da parte da criação de histórias, mas, ironicamente, eu já fiz uma aula voltada para jogos, né, no caso, de algumas questões de roteiro, de world building, personagem. Então, eu vou passar brevemente no que eu já tenho montado, porque no final, por mais que tipo sejam cenários diferentes, né, jogos digitais, jogos em gerais, RPG de texto, tipo, vai ter as suas nuances. No final, a criação ela vai partir de mesmos pontos, né, que é o desenvolvimento do roteiro, em especial, o desenvolvimento de world building, que aí só em jogos que diferencia um pouco, tipo, que aí eu acho que também dá pra trazer em RPG de texto, porque é um jogo, né, querendo ou não. E a questão de personagens, né, que esse é bem universal. Então, eu vou estar compartilhando a tela. Eu vou depois eu posso mandar os slides, coisas bem simples que eu fiz, né, que foram 3 aulas para adolescentes, então fiz bem princípio, né, bem para introduzir, né, sobre. Então, por exemplo, aqui a gente já fala na questão da produção de roteiro, então tipos de narrativa de jogos, em jogos, mas o que a gente usa em jogos também é usado no cinema ou em livros, então no final tudo a gente acaba se entrelaçando. É só que quando você vai trocar de uma mídia para outra, você tem que considerar as diferenças. Então, como a gente tira algo que está tendo um visual para algo que só é escrito, a gente tem que tomar cuidado e descrever melhor as coisas. Então, quando a gente tira do RPG normal, né, que a gente está mostrando a imagem na tela, a gente às vezes coloca o mapa, tudo mais, a gente não necessariamente vai ter isso no RPG de texto. Então, lembrar que você vai ter que descrever um pouco mais, né, aquilo que é importante para sua narrativa, né? Então, por exemplo, a gente vai começar com um escopo, quando a gente vai desenvolver a narrativa, a sua história, o que é sobre esse conto que você vai fazer, né? O que você está criando. Então, o escopo é basicamente o esqueleto, né, do que você pretende fazer. Então, o começo, meio, final, tipo, qual que é a sua ideia? O que é mais ou menos você pegar bloquinhos para você deixar ali e mais pra frente você montar ele como um roteiro. Então você vai planejar, tipo, eu quero
trabalhar com esses certos inimigos, eu quero trabalhar com essa história, eu quero criar a minha própria história, o meu cenário, né? Então, você vai estruturar a base do que você está querendo criar ou utilizar, né? Se você quer utilizar algo que já existe, como Bridgerton, ou usar alguns dos cenários que já existem, né? De cinema ou de livros, né? Que já facilita porque você não tem que construir o world building em si, você só tem que se aproveitar e adaptar, né? Então, às vezes, para quem não está tão acostumado na criação, pode ser uma opção que aí você já tá gostando do cenário e você já não tem esse peso de ter que criar todo um mundo, né? Que querendo ou não, pode parecer algo simples, e de certa forma é, mas conforme você vai tendo perguntas, você vai vendo que cada vez fica um pouco mais complicado, que tem muitas coisas que se você quer fazer do zero, pode gerar muitas coisas que você tem que desenvolver que você não via antes porque tinham meio que fios imaginários que já montam, né? Então, por isso que é sempre legal quando você vai criar alguma coisa, utilizar de sensos comuns que a gente tem no nosso mundo, então leis de física, leis, né, sociais, todas essas questões pode facilitar para quando você está criando. Ou se você está afim muito de criar também, é sempre bem-vindo. Tipo, é só, né, saber manejar, saber ter um controle. E aí o controle é o que vai o escopo é o que vai te ajudar nesse controle, né? Que é determinar aonde você vai focar para cada parte que você está querendo narrar, né? Principalmente. Então a gente vai seguir para o roteiro, né? Aqui eu não cheguei a administrar uma mesa em si de RPG de texto tão profunda. O que eu utilizei, que eu achei interessante, foi que eu estou para narrar uma mesa normal, né, uma mesa vocal, não é RPG de mesa. Só que aconteceu de eu ter que adiar uma das mesas zeros novamente, porque não estava dando tempo. Só que as jogadoras estavam muito animadas com os personagens. E eu queria aproveitar isso, porque eu acho muito legal quando as pessoas estão animadas com os personagens, estão querendo se envolver. Eu acho que são momentos cruciais de se manter a criatividade e incentivar. Então eu falei, vamos fazer um RPG de texto para fazer o antes de vocês chegarem na mesa zero de vocês, né? Então cada uma tinha uma cena importante, uma questão importante ali com um certo personagem. E aí, o final do RPG de texto seria o início da mesa zero das personagens. O que acabou, tipo, conseguindo dar um pouco mais de detalhes e atenção para os personagens delas. Elas conseguiram manter a animação. E, tipo, ela, como estava todo mundo ocupado, era o melhor para que elas respondiam conforme tinha tempo, né? Então, aí nisso, tipo, foi o que eu montei. Tipo, o meu roteiro era: vai começar de X formas, que era elas conversando com tal personagem, né? Possíveis maneiras de interagir com o cenário. Então elas poderiam só ignorar o personagem, poderiam falar mais com o personagem sobre certas coisas. Mas ali, tipo, era o que eu deixei em aberto, né? Eu não gosto de deixar coisas fechadas, porque uma das eu considero erros narrativos quando você vai fazer RPG de texto, RPG, qualquer tipo de RPG que você quer uma liberdade para o jogador, é você fazer um roteiro muito fechado, que você só vai acabar se frustrando e talvez frustrando os jogadores, porque você quer que eles sigam aquele roteiro, porque você fez e está muito legal, você acha que eles vão gostar bastante, vão se divertir, mas às vezes não é o que eles querem, ou tipo, e às vezes eles podem quebrar muito forte o que você está escrevendo, desenvolvendo. Então, o ideal é esse manejo de você desenvolver o roteiro para você saber por onde você vai guiar os personagens, né, para onde que eles podem ir, o que eles podem fazer, para você não travar quando o jogador vier e falar alguma coisa muito aleatória que ele quer fazer, né? Às vezes vai acontecer ainda, mas com um roteiro, isso ajuda a você ter um preparo, ter uma base ali para, tá, eu ainda não desenvolvi tal parte, mas eu posso puxar e eu posso improvisar essa parte e depois anotar, né? Então você já começa a ter uma base assim para pelo menos ir
desenvolvendo, improvisando, e depois você descreve, desenvolve com mais calma, né? Então, tipo. E aí o final, tipo, o final é que ia levar pra mesa zero. A mesa zero, que elas iam ter um confronto entre as duas, porque cada uma recebeu um pedido diferente, um pedido que ia se contrapor uma com a outra, né? Então, essa era a minha visão. Então, eu deixei o roteiro, então eu já sabia como que eram elas, dependendo das ações. Aí, como uma pessoa que Gente, vende jogos. da live tá falando só. Oi? Ah, Opa, deu um tempinho, tem um tempinho. não sei se foi só pra mim. Acho que foi Acho pra que a todos. Pri também. Foi. Acho que foi sua conexão. É. Volta um pouquinho no que você tava falando, porque esses últimos 1 minutinho e meio deu uma travadinha, tá? Beleza. Eu achei que fosse a minha internet. Fiquei bem quieta. Todas achamos. Gente, é sempre o Discord, vocês têm que entender isso. Mandem mensagem, qualquer coisa, eu paro. Se for só uma pessoa, não se acanhe, gente. Que eu tô com problema. Travou também. Ah, então é só o Discord, gente. Calma, vai voltar. Vai normalizar. Ai, minha gente. O meu tá o da Ju e a Larissa. Vai passar, vai passar. Calma, gente, Discord é uma empresa pequena, eles estão só crescendo Melhorou. ainda. Melhorou. Melhorou, voltou. Me escutam com clareza. Sim. Sim, beleza. Lari, fala alguma coisa pra ver se a gente escuta bem. Ah, como que. Vocês estão me escutando melhor? Acho que eu não tenho muito frases de efeito Bom, pra teste. pra mim tá normal. Beleza, pode voltar agora. Vocês sabem me dizer onde parou necessariamente? Se bem que eu acho que vocês entenderam a ideia de ter um roteiro e escopo. Mas já deu pra pegar bem a ideia, eu imagino. Que aí é bom também que eu começo a avançar, porque tem outros 2 slides. Então, a não ser que vocês tiverem alguma dúvida, eu vou avançar. Pode ser? Por mim, pode avançar. Não fiquei com dúvida, não. Beleza. Então, né, que aí do roteiro separa para esses três, mas esses três é mais para jogos em si, né? Então acho que. Aí aqui a gente vai ter os tipos de narrativas, que a gente também pode aproveitar em RPG de texto em geral. RPG em geral, né? Que é você determinar como que vai ser a sua história. Então, se você quer algo que não seja tão aberto, é só você avisar os jogadores e fazer uma história linear ou uma história semilinear, né? Que o semilinear é quase como o The Last of Us, que você tem opções do que você fazer no mapa, tem algumas interações, mas o final vai ser o mesmo para todos os jogadores. Às vezes você só vai escolher um final ou outro, mas é isso, né? Tipo, você vai ter pontos centrais que não tem como o jogador fugir, porque só tem aquele caminho para seguir. Ou você aceita o caos e a improvisação e você faz um não linear, que aí é o que a gente está acostumado com todos os RPGs que a gente tem jogado normalmente. Mas eu acho sempre legal trazer isso, porque sempre que eu não estou muito afim de trazer tanta improvisação, eu falo, a história eu planejo fazer um semi-linear, eu não quero fazer tanto coisa fora da cena que eu não tô tão criativa. Aí eu acho que é legal sempre, tipo, que aí as pessoas já ficam a par
Tipo, elas sabem que vai ter algumas limitações. Tipo, eu posso fazer várias coisas, mas vai ter algumas coisas chaves que não tem como fugir. E aí é uma questão de, como mestre, a gente descrever bem aquela cena, deixar bem claro que aquilo não tem como evitar, né? Que tem maneiras, tipo, já começa se tem algum teste que vai ser falho, o quanto é necessário ter aquele teste, tipo, só pra pessoa sentir que é falho, né? Tipo, é até aquela, como mestre vai, tipo, é uma questão que você vai pegando tempo, nem eu mesmo tenho as respostas necessárias para esse tipo de situação. Eu ainda estou estudando sobre isso, que eu gosto de, sempre que possível, fazer chefes e desafios diferentes do usual, que é só o combate, que você vai lá e mata e avança. Então são maneiras que você tem que ir entendendo como que você pode fazer de uma maneira que não fique frustrante para o jogador, né? Então, saber ali balancear, porque em jogos é fácil, né, em jogos digitais. Tipo, é só ali que você tem pra onde ir e só vai ali. Não tem muito como você negociar. Agora, com um mestre, você consegue já manejar, conversar e tal. Mas é aquilo, é sempre um respeito entre o jogador e mestre e tendo uma boa comunicação, que eu acho que é sempre uma das chaves. Aí aqui a gente vai ter estruturas de narrativas. Eu não sei o quão familiares vocês estão com isso. Aí a gente vai ter a jornada do herói, que é o mais famoso e que é um dos mais usados, tanto não proposital como propositalmente, né? Porque a jornada do herói foi o Joseph Campbell, ele estudou alguns contos existentes e aí ele analisou que tinha muitos padrões similares entre as histórias. E aí com isso ele foi e fez na escrita, né, essa estrutura, que é a jornada do herói, que é uma pessoa que está no mundo comum, aí ela é chamada para aventura, recusa. A gente vai ter os exemplos, vamos aqui: Star Wars, Senhor dos Anéis, Harry Potter, Matrix. Tipo, o que não falta é exemplo em jornada do herói, né? É muito, tipo, vocês conseguem pegar qualquer filme que vocês imaginem e é facilmente que você coloca ali a jornada do herói. É muito difícil. Mas uma outra coisa que tem surgido e que eu gosto muito de sempre lembrar é a jornada da heroína. Por mais que eu não goste tanto dessa questão, porque ela tem um ponto centrado para quebra de questão de masculino da personagem, sendo que eu acho que não é só sobre isso que as heroínas têm que ser. Mas eu gosto que tenha esse contraponto da jornada do herói, que tenha da heroína. Eu acho gratificante, porque tipo, eu acho que ainda dá pra desenvolver melhor a jornada da heroína, mas sempre é legal, tipo, lembrarem de, né, ver esses outros pontos que tem. Né? Aí a jornada da heroína a gente vai ter a Mulan, Mulher Maravilha, ela e o cara, né, que é basicamente a questão de separar o feminino do masculino, né, uma questão assim. Aí toda uma questão de querer entrar numa sociedade machista, né, como... E aí você tem que provar suas coisas e tudo mais. Aí você se reconectar com o feminino, e aí você se integrar entre os dois lados, né? Que não é uma verdade. A gente vai ter os três atos, que é também um dos mais famosos, porque é o que vem dos teatros, normalmente, né? Que é ato 1, ato 2, ato 3. Que a gente também consegue juntar os três atos com a jornada do herói. Né? É simples. Aí a gente vai ter os três pilares, que é o que a gente usa em jogos, normalmente. E é o que eu também recomendo ter um pouco de vista para RPG de texto, que é uma coisa que eu tento usar também, mas não é. Tipo, eu acho que quando a gente vai para RPG, a gente tem as aberturas mais tranquilas de se lidar, né? Porque muita coisa a gente já tem com o sistema, a gente já tem com os jogadores trazendo as histórias dos seus personagens, então fica um pouco mais fácil. Mas, tipo, os seis pilares é você ter o personagem, a lore e a narrativa, né? Então, narrativa é o que está acontecendo ali ativamente. A lore é o que está acontecendo no cenário, né? Então, tá tendo uma guerra política, tá tendo... a gente tá numa ruína, né? Então, é uma coisa mais... subtexto, vamos dizer assim, do que a narrativa, que a narrativa é o que está ocorrendo ativamente. E a gente vai ter o personagem que ele vai ser meio que o elo. A ideia, quando a gente fala dos três pilares,
normalmente, é você focar em uma desses 3 pilares, mas os outros 2 acompanhar a qualidade desse outro. Então, o quanto, por exemplo, eu quero muito desenvolver os personagens. Então, eu vou focar o meu desenvolvimento, a minha criação para os personagens. Porém, eu não posso deixar a lore narrativa muito abaixo do que eu estou desenvolvendo os personagens, porque senão vai ficar vazio, vai ficar desbalanceado, no sentido de o quanto as outras pessoas vão interagir e vão sentir a diferença. Né? Às vezes não vai ser tão interessante, e às vezes pode ser interessante, né? Dependendo da sua proposta de narrativa, né? Proposta de mundo ou de história. Aí aqui a gente vai ter o exemplo, né? Como era uma aula voltada para jogos, eu trouxe jogos. Então, né? Jogos que focam em personagem, a gente vai ter Borderlands, Baldur's Gate, Disco Elysium. Aí que foca em lore vai ser Dark Souls, Hollow Knight, Disc Room, que é basicamente você não tem exatamente uma narrativa em que você vai conversando, que você vai entendendo. Para você saber as histórias desses jogos, você tem que ir lendo as coisas que você coleta, normalmente, ou pegar pelo cenário, tipo, você meio que estudar ali, tipo, e tentar com as poucas coisas que você teve de objetos, de diários, tentar deduzir o que pode ter acontecido ali. E a gente vai ter a narrativa, que é o ponto central, eu acho que é mais fácil de vocês encontrarem, né, de saberem. E aí tem The Last of Us, Alan Wake 2, Life is Strange, que é basicamente o jogo, tipo, tem os personagens, tem a lore, mas o foco é desenvolver a narrativa, desenvolver essa história que tem alguma mensagem ou algo muito central que o autor, que o criador quer, né, entregar para as pessoas que estão tendo ali. Além disso, a gente tem mais outras estruturas narrativas. O que não falta é estrutura de narrativa. Então, se você sente dificuldade em criar uma história, pensa em tipos de estrutura de narrativa que você pode estar estudando, olhando, e às vezes pode ser que o que você está afim de escrever ou como é o seu estilo, você só não tenha encontrado ainda. Então, é sempre legal você ir testando e mediando. Quem sabe fazer, que nem a Bruna comentou, fazer 1x1, pode ser o que te ajude a ir pegando com o tempo. Né? Você pede pra pessoa, vamos jogar aqui comigo, testa aqui se tá legal a estrutura de narrativa que eu tô montando, o estilo de Às história, o vezes, cenário. começar com núcleos menores pode ajudar também a perder essa timidez. Isso, esse é o meu segundo ponto de incentivar na narrativa, né, que vai vir depois. Esse aqui World Building. Depois, se quiser, eu passo os outros, que eu acho que esses aqui não. Acho que o que eu já passei aqui já dá pra dar um Depois, se pontapé. você puder, Lari, disponibiliza pra gente o slide lá no WhatsApp, pras meninas. Claro, eu mando sim. Ah, aí, se quiser, eu posso mandar uma explicação rápida também. Mas é bem simples, tipo, é coisas que vocês podem olhar, bater o olho e depois pesquisar. Tipo, não são. Não precisa ter muito acanho. Mas depois eu mando. Aí é o ponto que a Ju trouxe é muito bom porque já conecta com o próximo, que é, tipo, pra quem nunca narrou, né? Eu acho que o RPG de texto é muito bom, justamente pra quem é tímido ou introvertido, né? Pra esses dois âmbitos, tipo, se você não tá muito acostumado com RPG de texto, ou RPG geral, né? O legal do RPG de texto é que você tem um tempo pra pensar antes de comunicar o que o seu personagem tá fazendo. O que às vezes pode sobrecarregar você enquanto tá jogando, né? Que é muita coisa, tipo, combate, tem o que o personagem pode fazer, as magias que o meu personagem tem, tipo, querendo ou não, quando você tá começando, é muita coisa. É muita coisa. Mesmo pro. Eu vou dizer que level 1 é um pouco mais tranquilo, dependendo do sistema, pode ser muita coisa. Né? Então, eu vou jogar Cthulhu, tem a questão de sanidade. Eu vou jogar o D&D, tem a questão de atributos. Tipo, tem cada uma coisa tem uma problemática que se você não está Cada acostumado, sistema tem uma especificação, né? Tem um uhum, conjunto de regras ali. isso, e que pra quem não está acostumado, tipo,
pode parecer muita coisa. Eu digo como eu acho que é um costume de a gente precisar de outra pessoa é, apresentar pra gente conseguir realmente começar a jogar. Eu não sei vocês, mas eu tive essa dificuldade. E por mais que eu tenha jogado antes, quando eu finalmente pude entender o sistema e jogar entendendo o sistema, é uma experiência diferente de no começo em que eu não sabia o que cada coisa fazia e eu ficava perdida, querendo ou não, né? Tipo, não tinha. Quando você não sabe o que o seu personagem pode fazer ou não, você acaba ficando perdido. Além de você ter que improvisar, você ter que, tipo, além de você estar se acostumando com o sistema, estar se acostumando a fazer o personagem. Então, ao fazer isso com um RPG de texto, acredito que você tenha um pouco mais de tempo para pensar nisso, em como seu personagem vai reagir, como você quer interagir com as coisas, em entender o sistema, em tentar filtrar o que você está pensando para o seu personagem, que às vezes você pode considerar que depois, não, eu falei de uma maneira errada, né? Se você está falando vocalmente, tipo, eu poderia ter pensado de outra forma. Na RPG de texto, como você tem um pouco mais de tempo, conforme combinado, né, pelo grupo ou com a pessoa que você está fazendo, né, se for um por um, você consegue ter um tempo pra, tipo, pensar exatamente, tipo, como você quer falar aquilo, como você quer que esse personagem age, como, se é realmente aquela maneira que você quer que o personagem faça as coisas. Né? Então, eu acho que é muito bom pra quem não está acostumado e tá muito com um certo medo, meio tímida, ou, né, prefere não falar muito, né, tentar o RPG de texto, eu acho que... E outras duas questões, né, que eu acho legal, é a questão de cronograma, que é como eu falei, usar em momentos de reato ou em momentos que você não está conseguindo ter uma mesa de, né, online ou presencial, mas você não quer que a agitação ou a animação das pessoas se acabem, né? Que às vezes basta um hiato, basta um tempo distante, pode ser crucial para que as pessoas não queiram mais voltar a jogar, querendo ou não, né? Porque muito cronograma, aí começa a tipo, eu não consigo essa semana, eu não consigo na próxima, e começa a se alastrar, né? A continuar uma bola de neve. Então, uma solução que foi o que eu usei é o RPG de texto. Tipo, enquanto não consegue fazer a mesa em si, tentar um RPG de texto para manter as pessoas, manter elas animadas com os personagens, com o cenário, é uma opção. Nem todo mundo vai gostar, sempre tem que ser falado, né, com os jogadores, que tem jogadores que vão preferir fazer o em Discord, né, fazer o RPG normal, e vai ter outros que talvez não conheçam, estejam abertos a tentar. E vai ter pessoas que já vão estar acostumadas e vão, vamos lá. Né? Que às vezes você consegue, tendo mais tempo no RPG de texto, porque quando você vai fazer um RPG por voz, a gente tem um limite de tempo, que é o quanto que os nossos jogadores conseguem ficar presentes. Né? Além de ter o cronograma de o quando a gente vai conseguir marcar de ter todos os jogadores, o quanto de tempo que eles têm para aquele tempo de jogo. Então, às vezes, você só consegue jogar 4 horas por semana. Às vezes, então, você acaba não conseguindo desenvolver tanto quanto gostaria os personagens ou a narrativa. Então, a maneira alternativa é focar nas partes centrais do RPG que você queira e tentar trazer para RPG de texto as partes menos centrais. Então, as interações que são entre casais, as interações mais de conversas, né? Conversas simples, tipo, os personagens estão planejando fazer algo juntos. Tipo, desde que acontece isso em texto, né? Já que elas vão se envolver bastante. E a gente traz para RPG de mesa em si, como se fosse uma conversa que elas tiveram durante a noite, uma conversa que elas tiveram durante o café da manhã. Só que são conversas que não necessariamente precisa ter um RP em cena, né? No caso, um RP durante a mesa em si. Porque se você quer tentar trazer todos os RPs que os personagens precisam ou acha interessante, pode ser que isso acabe atrelando com o tempo que os jogadores têm de mesa, mas com o que você quer apresentar na narrativa.
Porque, tipo, eu não acho errado se você quiser fazer tudo, né, em cena, tipo, tal. Mas é que, infelizmente, a gente tem nos cronogramas, somos todas adultas, né? Então, fica um pouco complicado. Por mais que a gente queira, toda semana tá jogando, a gente queira desenvolver tudo que a gente quer dos nossos personagens, às vezes a gente tem que aceitar que não tá conseguindo. E aí pensar em outras maneiras de resolver isso. Aí só peço que considerem um RPG de texto como uma alternativa, caso, né, seja muito difícil para vocês, tanto em jogar em si, né, tipo, tentar como uma alternativa de uma mesa que vocês já jogam, ou como algo novo, né. Se vocês estiverem muito aflita, tem vários RPGs de texto digitais. Tem o Disco Elysium, ele é um famoso que ele é basicamente você rola pra conseguir fazer ações do personagem, só que já é ele é semelhante. Ele é um RPG de texto em todo geral. Eu ia falar que, tipo, tem uma história fixa, o que não é mentira, mas você pode fazer vários finais. Então, tipo, ele é um bom exemplo pra quem tiver a fim de experimentar, mas tiver com receio de falar com outra pessoa, de fazer um por um, ou seja, como for. Vocês podem procurar alguns jogos, e o Disco Elysium é um deles. Deve ter outros. É que esse é um dos mais famosos que eu conheço e que pega bem todo o contexto. Né? Eu vou daqui a pouco mandar aqui no chat. Mas é isso. Além disso, eu queria provocar algumas interações, né? Eu vou descrever 3 cenas simples, é uma frase de alguma ação que está acontecendo numa cena, uma história. Eu vou pedir para que vocês escrevem no chat como que seus personagens, vocês podem só criar aleatoriamente o personagem de vocês, pode considerar que é vocês, fiquem livres, né? Pode considerar que é um personagem que vocês já têm, né? Tals. Mas vocês vão descrever em texto como que o personagem vai reagir àquela cena. Pode ser? Vocês topam? Vamos lá. Então vamos lá. Cena 1. Você entra em uma taverna. Há uma banda bem no fundo. Diversas mesas de madeira espalhadas, com muita animação e conversas. E o bar à direita, com alguns solitários, algumas pessoas que estão ali meio, né, sozinhos, né, sabe, com uma bebidinha na mão. E o bartender ali, né, limpando o copo, servindo, ajeitando, enquanto algumas garçonetes passam por uma mesa ou outra. Descreva seu personagem e como ele entra na taverna. Em seguida, o que decide fazer nessa taverna. Eu- Aqui eu vou ter escrito, que é o que eu estava terminando de fazer. Para caso precise revisar qual que era a cena, tá aí. Vamos lá, gente. Está livre em qualquer sistema, tá, gente? As cenas fiquem bem livres, pensa, tipo, é uma coisa bem para vocês brincarem de imaginar o que tá acontecendo com o personagem de vocês.
Aproveitando enquanto na Steam. Abri aqui o Disco Elysium pra mostrar. Tem outros jogos do mesmo estilo e que eu recomendo. O próprio Baldur's Gate, pra quem não tem muito tempo de jogar, é uma opção, querendo ou não. Mas ele em si, ele vai ser um RPG de texto, o Disco Elysium. Que ele vai ter as partes que você vai focar no seu personagem, né? Que é o intelecto, o psique e o motor. O que vai afetar as rolagens do seu personagem. E aqui, ele é todo por texto. Aí você vai... Ele mostra as opções e você escolhe por onde seguir. Aí tem muitas opções. Tipo, tem muita ramificação. Tipo... Aproveitar que eu peguei aqui. Morgana perguntou sobre AD, Amor Doce, no caso. Ah, tá. Amor doce. Tá, agora falou minha língua. Porque se for, foi o primeiro RP de texto que eu joguei na minha vida. Eu acho que foi o primeiro RP de muito. Foi o meu Ai, também, viu? cara. E até hoje eu acompanho o que tá rolando Ai, lá. que Memórias de guerra. vergonha, que vergonha. Eu tava louca de vergonha de falar sobre, porque é um tabu, muita gente acha, tipo, muito ridículo. E Ai, eu sou amiga, meu simplesmente primeiro apaixonada. hot escrito foi com o Nathaniel. Então, assim. Meu Deus! É sobre É, isso, tem, tá tem. tudo bem, tá tudo certo. Me Tá tudo sinto em certo, casa tá em agora. casa, tá em casa. Amor doce. Eu vi o Sim, gente, até o Psyche Selbit jogou, né, jogando. Bruna? Até o Selbit jogou. É Sim. maravilhoso. O pessoal muito pegou na onda, né? De Ó, eu já jogar. mandei minha reação aí. Se vocês quiserem os frufruzinhos que eu fiz, você usa 2 asteriscos para deixar o texto em negrito e 1 asterisco para deixar ele em itálico. Vocês também podem passar, se tiver no computador, consegue passar o mouse que ele mostra as opções. Ah, disso eu De... não sabia. Eu descobri recente a coisa na guilda. É assim que eu faço os frufru quando eu mando mensagem na guilda. Ju, se quiser ir narrando em voz, né, Ah, sim, pra descrever, né? Vamos pra lá. aproveitar pra não ficar em silêncio. Ao adentrar e ver um local tão acolhedor, decido entrar com o pé direito. Me deparo com um espelho ao lado direito do que aparentava ser o banheiro da taverna. Nele estava o meu reflexo. E aí, gracinha? Balbucio para mim mesmo enquanto me encaro no reflexo por breves segundos. Olhos verdes, pele parda, algumas sardas pelo rosto, um cabelo longo, negro e trançado. Me aproximo do balcão e olho para o bartender. Qual a sua bebida mais barata, meu nobre? Dei meu melhor sorriso e aguardei a resposta. Aí a gente tem o da Pri. Eu trajava o velho vestido preto e desbotado, uma bota cano longo, sem saltos e meu sobretudo. Fui em busca de uma bebida para aplacar o estresse do dia. Ainda mais depois de levar uns gritos de Teresa Cristina, minha chefa. Havia música ao vivo ali, mas segui direto para o bar, ao lado de pessoas estranhas, uma ótima camuflagem. Apenas me sento, levanto um dedo. Opa, calma que subiu. Apenas me sento, levanto um dedo para chamar a atenção do homem. Um whisky sem gelo, por favor. E uma de. E uma de veneno puro. Uau! E a gente tem o da Eli. Usando uma aparência diferente do resto do dia, Nix entra. Aí, ó, aqui eu e a Pri a gente escreveu em primeira pessoa. A Eli já optou por escrever em terceira, né? Então ela tá escrevendo como se fosse um narrador de fora. Usando uma aparência diferente do resto do dia, Nix entra na taverna animada, que foi indicada pelos moradores de forma casual, como se fosse uma frequentadora comum. A capa vermelha, em contraste com a pele branca, olhos verdes e os cabelos loiros, quase brancos, fazem com que chame a atenção
necessária para não passar despercebida e não levantar suspeitas de fato. Uma cereja, por favor. Sorrio para o bartender, antes de me virar e olhar para os representantes. Opa! E olhar para os presentes pedindo orientação ao mestre Mask e pergunto: quem deve ser o alvo desta noite? Muito bom. Olha, a Bruna fez um grandão, hein? Vou usar o char que tenho no 1 por 1, que é um príncipe meio dragão que tá no corpo de um assassino procurado. Caramba! Outra taverna? Eu jurava que depois de descer do trem já estaríamos mais perto do nosso destino final, ou seja, da escola. Observou os arredores, um tanto quanto surpreso pelo contraste entre o lado de fora e o de dentro. Enquanto lá fora caía uma tempestade pavorosa, o interior da taverna era quentinho, aconchegante e com certeza tinha comida e uma boa bebida. Não que Zal possa simplesmente chegar no balcão e pedir algo. Afinal, infelizmente, anda ainda não conseguiu resolver o problema de corpo dele. É o próximo passo, tá? Logo depois de passar pela escola. Logo depois de passar pela escola. Perdão, gente, a minha dicção tá meio ruim hoje, tá? Não que o corpo diferente seja um impedimento, não é? Então, é melhor puxar o capuz, garantir que está tudo bem, preso e escondendo as feições facilmente reconhecidas. Olha só, bem ali atrás, tem um cartaz de procurado com esse rostinho aqui. Apresentou-se diante do balcão com passos largos, tamborilou os dedos sobre a mesa, murmurou o pedido pela bebida para a pessoa atrás do balcão. Tem que ser a melhor bebida da casa. Mal-humorado, esse barman, né? Que seja. É só mais uma noite. Se ele passar mal, é melhor que passe por culpa de algo gostoso. Muito bom. Temos mais um, Johnny. Opa! O longo manto negro estava sujo de terra tão vermelha quanto os cabelos que escondiam parcialmente o tapa-olho. Lúcia entra silenciosamente e se dirige ao canto mais escuro e vazio, sacando seu próprio frasco de rum das vestes. Como se eu fosse confiar na bebida de qualquer pocilga. Uau! Pensa ela dando um longo gole e enxugando a boca, sem cerimônia, com a manga do manto. Ela observa os demais presentes, mantendo-se sem chamar atenção. Gente, você está arrasando, tá? Eu tô É, a amando. galera tá mandando bem demais. Tô amando. Simplesmente temos muitos escritores aqui nesse. Se Ah, não. tiver uma, é uma atividade, eu tive uma cena aqui simples, né? Vai ser 3 cenas, a gente tá na primeira. Aí, uhum, isso aí. Você entrou na taverna, você já estava na taverna cozinhando. É, assista na cozinha da taverna. Ou se voltou a luz ou se ainda tá usando o 3G. É a dona da taverna, Cícia, olha aí. 4G. Mas aqui, a cena que a gente está, vocês, vocês entram numa taverna, há uma banda bem no fundo, diversas mesas de madeira espalhadas, com muita animação e conversas. E no bar à direita, com alguns homens solitários, algumas pessoas. Aí tem um bartender que tá ajeitando os copos ali, e algumas garçonetes que estão passando entre as mesas, bem atarefadas. Aí, descreva seu personagem, como ele entra na taverna, e em seguida o que decide fazer nessa taverna.
Lembrando, Cici, que está sendo gravada essa oficina, Eu essa tô conversa. lendo. Eu tô lendo agora que eu tô escrevendo e tá parecendo que eu tô mais descrevendo do que interpretando. E tá tudo certo isso? Tudo certo, se quiser Tá tudo mandar, a certo. gente pode te ajudar nisso. Mas, É, ó, eu vou mandar Opa, e aí vocês. É, vamos talvez ver. eu me empolguei. Imagina! Empolgação é bom. É, A jovem hesitou por não, um breve gostei. instante diante da porta da taverna. Tá perfeito, tá maravilhoso. O comecinho já tá massa. O burburinho que escapava pelas frestas opa, acompanhado pela música animada da banda ao fundo e pelas gargalhadas dos clientes, era completamente diferente de tudo o que já conhecera. Ainda assim, a curiosidade falou mais alto. Com um leve suspiro, empurrou a pesada porta de madeira e adentrou no salão. Seus olhos passearam pelo ambiente com um brilho de encantamento, absorvendo cada detalhe. As mesas de madeira polida, repletas de grupos conversando entre canecas erguidas, o balcão à direita ocupado por figuras solitárias imersas em seus próprios pensamentos, o aroma de pão fresco, carne assada e cerveja que preenchia o ar. Ela parecia deslocada naquele cenário. Seus gestos eram delicados, quase tímidos, e cada passo denunciava que aquela era sua primeira vez em um local, em um lugar como aquele. Ainda assim, não havia medo em seu semblante, apenas uma curiosidade genuína, o desejo de descobrir como era viver algo novo. Com um sorriso discreto, continuou caminhando pelo salão, permitindo que seus olhos explorassem aquele pequeno mundo tão diferente do seu. Maravilhoso, mandou super bem, Morgana. Você arrasou, Morgana, parabéns. E aí, se você quiser, você pode acrescentar falas da sua personagem, né? E dizer, tipo, ah, oi, gente, boa Obrigada. noite, sabe? Você pode, eu pode acho tentar que eu interagir ia. com o ambiente. Faltou, né? Faltou isso. Não que Faltou faltou, a interação, né? mas eu acho que é essa questão que você estranhou entre as suas das outras. Que nos É, outros, a Clara colocou o que com a certeza. personagem pensava ou estava falando. E você só descreveu. O que não é errado, é o conforme você tá sentindo. Se você acha que a sua personagem não vai falar muito ali, não tem pra que você colocar algo ela falando se não condiz com o que você imagina pra ela. Então, não se acanhe por isso. Ficou muito bom. E só para comentar, gente, existem RPGs que pedem mínimo de linhas para você responder, então. Tem RPG que pede para você escrever 15, 25, 20 linhas, e tem RPGs que não pede, então você pode fazer a sua cena ali, a sua interação do tamanho e da forma que você quiser. Temos mais alguém que vai estar respondendo? Tem Bruni e Bruna que estão digitando ainda. Beleza. Ah, tá, a Bruna já foi. E cadê a sua Pergunta cena, é, dona senhora minha vida? Eu sou mestre, eu não tenho a cena. Ih, fugindo, ó, fugindo. Eu sou. Eu aproveito. Por que você acha que eu mestro tanto? Vou nem te responder, viu? Vou nem te responder. Por que que você desistiu, Bruna? Faça a sua pergunta, todas as perguntas são válidas. É isso aí, Cis. Pode cobrar a Lari, viu, gente? Pra ela mestrar mais, já que ela tá falando que tá fugindo, que é porque gosta de mestrar. Podem cobrar ela. Eu estou presente em todos os eventos humanos e dados. Fora isso, aí vou ficar devendo. Não vai ficar devendo nada, que você tá me devendo na mesa de D&D, só lamento. Esse aí eu estou devendo, mas eu já. Agosto acontece. Olha Gente, a Cici aí, ó, tá minha lembra a amiga. parte de cronograma? Aí tem essa questão, tá? Infelizmente, o maior inimigo não é os dados. Não é os vampiros gostosos. Não é essas coisas. Não, é o cronograma que a gente tem na vida real.
Bruna, sobre a sua pergunta, né, de RPG de rede social, eu já joguei os dois, tanto RPGs que aconteciam no próprio Instagram, como RPGs que... Ah, não, gente, alguém tira a Cici da cal. Pelo amor de Deus. Tô respondendo um negócio sério e ela vai perguntar se tem vampira careca? Ah, Cici, pelo amor de Deus. Eu já joguei RPGs no Instagram de fato, como também RPGs em que o personagem tinha um Instagram e a gente interagia tanto no grupo, no WhatsApp, quanto no Instagram. Eu, particularmente, acho muito complicado, porque às vezes a pessoa fica mais focada em fazer as coisas pelo Instagram do que pelo WhatsApp. Então é melhor você ficar em um só, ou tudo no Instagram ou tudo no WhatsApp. E aí existem alguns RPGs também que eles têm o grupo onde você cena, o grupo on, né? Onde as coisas estão acontecendo, e tem um grupo chamado redes sociais, que é como se fosse ali o lugar onde seu personagem posta. Então, eu vou colocar uma foto do meu personagem. Aí você, tipo, inventa um arroba pro seu personagem, você posta lá com a legenda, com o que você quiser. Às vezes você manda uma mensagem para outro personagem, uma DM e tal. Então depende também do RPG. Não vou dizer que é ruim, eu só acho que fica complicado pela dinâmica de você ter, tipo, você responder o WhatsApp e você também responder no Instagram, e às vezes você acaba focando mais em um do que no outro. Eu prefiro que seja tudo junto. Nossa, inclusive, mostrar outra curiosidade pra vocês. Deixa eu só achar aqui no Instagram. Eu tenho uma mesa de RPG, que ela é ao vivo, né? E é uma mesa só de mulheres. E uma das minhas jogadoras, ela fez o Instagram dos personagens dela. E eu acho fantástico. Aí, às vezes, ela faz uns posts. Uns postzinhos aleatórios, tá ligado? Como se fosse o personagem mesmo. E é muito Uhum. bacana. Tipo, não tem nenhuma ligação com a mesa em si. Mas eu acho muito bonitinho. Ó. Aí tem aqui a imagenzinha, né, ilustrativa. Aprendi que o mundo não tem fronteiras para aqueles que caminham com o coração aberto. Cada estrada é uma história, cada encontro um novo destino. Que venham novas aventuras. E aí, tipo, fez o post porque tava anunciando que ia começar a mesa, né? Uhum. Aí tem. Entre o passado e o futuro há um espaço onde a verdade dança com a ilusão, e lá eu habito. Os ventos do deserto sussurram presságios, e eu estou pronto para escutá-lo. Hoje começa a minha ópera. Aí tem musiquinha que a jogadora fez com inteligência artificial, e tipo, essa canção me visitou com um sussurro da noite. Quando eu vi as palavras de Dice, e que era uma outra das personagens, né? Foi ali que a lua me tocou e apenas cantei, uma oração suave nascida do silêncio e da esperança. Vai ficar tudo bem. E tem várias coisinhas, eu acho muito legal, cara. Enfim. Eu achei genial, mas eu achei podre você não seguir, viu, Júnior? É porque eu sigo com a minha conta pessoal, essa conta é nova. Depois eu vou seguir Ah, tá. bonitinho. Hum. Ó as desculpas. Temos cena da Bruna. Opa! Bruni, De Bruni. Bruni, perdão. Eu li da Bruna em cima e de Bruna embaixo. de boa. Criatura de sombra, a silhueta do corpo que lembra uma grande salamandra, transpassa as ripas de madeira do teto e adentra a taverna. Olha, entrou de ponta cabeça. Quanto barulho! E que odor forte de testosterona e licor! Expressa nojo. Esgueira-se pela parede por detrás do balcão. Sua intenção é chegar à cozinha. Finalmente, o delicioso cheiro de cabeças de peixe. Muito bom. Bem, acredito que foram todos. Ou temos mais alguém escrevendo? Eu acho que fomos. Acho que fomos, não tem mais ninguém escrevendo, não. É Então vamos isso. para a segunda cena. Uma joia rara aparece no centro da ruína. Como seu personagem reage? Como é que é? Repete. Tá. Eu tô transmitindo também Ah, qualquer aqui. coisa. Uma joia rara aparece no centro da ruína. Ok.
Aproveitando o silêncio só pra. Cara, tem tantas joias. Eu não sei se eu vi um anime que ele comenta sobre as joias. Aí, uma das joias, entre as joias que eu gosto, não é uma joia. Eu acho impressionante. Tanta coisa que a gente não conhece. Eu tô curiosa pra ver qual vai ser a diferença entre as joias de cada uma. Se vão escolher algo mágico ou algo que a gente já conhece. Ô, vida, eu tenho uma dúvida. Hum. O, Hum. o quê? Assiste. Tinha que ser. O nome do Dylan é com I ou é com Y? Isso. Você pode ser uma fada que tá na joia. Acho que tem alguns poucos contos, né? Sarcasmo, 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 que as fadas nascem de objetos. Você pode ser uma fada que nasceu da joia. Então descreve aí, descreve como que ela tá na saída da joia e qual joia que é. Pelo amor de Deus, Cícero, o que tá no forno é o frango, não é tua mão, não. Todo respeito, tá, Cícero? Eu te amo. Sua mão tá no fogo, então tira. Eu, hein? Ah, desculpa, que você lembra, né, que eu tô no... Eu sou mesmo. Vou nem me justificar mais, não, palhaça. Gente, prazer, pessoas que não estão acostumadas com Mana Nerds. A gente é assim às vezes, tá? A gente é muito amor e carinho e respeito umas com as outras, tá? Às vezes pode parecer estranho, mas tudo com sentido aqui. Pelo menos a gente preza por isso. Vamos lá! Morgana já mandou aqui, hein? Vamos ver. No centro das ruínas, entre pedras quebradas e poeira, uma pequena joia brilhava sozinha. Era um colar de prata delicado, com uma pedra azul no centro. A joia parecia emitir um brilho suave, quase como se tivesse uma luz própria. Curiosa, ela se aproximou devagar. Olhou ao redor para ter certeza de que estava sozinha e, depois de hesitar por alguns segundos, estendeu a mão para pegá-la. O que será que posso fazer? O que será que você está fazendo aqui? Murmurou, examinando a joia com atenção. Muito legal, muito bom. É isso aí, Morgana. Você já pegou o espírito da coisa. Saímos de uma sem fala nenhuma para um questionamento. Acho que é evolução, né? Eu adorei. Ó, eu mandei É. a minha aqui Aí também. agora a mão começa a ficar cansada. A mão começa a ficar cansada, né? Ah, eram meses de exploração. A boca estava seca e a pele sentia o peso do tempo. Mas finalmente havíamos encontrado algo que valia a pena. Encontramos! Rápido! Chamem Edgar! Exclamei animada. Edgar saiu sonolento de dentro da tenda onde descansava. Ele se aproximou, coçando os olhos, e não pensei duas vezes antes de puxá-lo pela mão até aquela bela joia. Era vermelha escarlate, com pequenas pedras prateadas ao redor. Um colar. Talvez o mais belo que encontramos até hoje. E somente ele poderia trazer a cura para a doença de Cici, nossa amada filha. Ai, ai, não tem pedra que cure a doença de Cícero. Pesou o Sinto clima, muito. pesou o clima. Não tem. Não tem Coitada da como. Cici. Eu tô doente.
De repente descobriu que sim. Tá pra morrer e não sabe. É que você não sabe, mas uma parte sua está na joia. É só que ninguém sabe. Você tá explanando o plot twist da cena? Que isso? Ju, se puder ler o da Bruna, por gentileza. Posso? Vamos lá. Desculpa, gente, eu tô Relaxa. tô em 2 lugares ao mesmo Eu tempo. estou me aproveitando de você e ler. Então eu não vou. Olha só que abusada. Vamos ver a cena da Bruna agora. Era pra ter ficado mais empolgado com o surgimento daquela joia? Assim, se tivesse rolado uma música temática, uns fogos de artifício, aí quem sabe Zal teria ficado mais empolgado. Teria batido palmas ou até dançado. Mas foi um aparecimento tão mirradinho, tão meio mais ou menos. Depois de ter enfrentado a fera, é só isso que acontece agora? A joia tem cara de prêmio, mas também tem cara de armadilha. Como tem cara de armadilha. Ele não nasceu ontem. Olhou para os lados por cima do ombro, buscou por algum sinal de que algo daria errado no instante em que ele se aproximasse e esticasse a mão para tocar o item. Ele até é um pouco cauteloso. Ele é até um pouco cauteloso, mas é mais vida louca mesmo. Bora arriscar. E ele iria arriscar. Ele iria mesmo. Só tem um probleminha. No instante em que chegou perto o suficiente, antes que a palma pudesse agarrar a minúscula joia, ele observou com mais atenção, refletiu um pouquinho, franziu o senho e, completamente revoltado. É falsa. Estão realmente tentando enganar um Lorde Dragão de Resentir? Ô, seu fantasma da ruína, por favor, né? Pelo menos não coloca algo Pelo menos coloca algo original aqui. Isso não vale nem 5 conto lá na minha cidade. Isso é golpe. Muito bom. Adorei, peitou o fantasma. Vamos ver. Me abaixo, vamos ler da Eli agora. Me abaixo para analisar a pedra que parece de alguma forma tão surpreendente. Eu conhecia aquela ruína com a palma da minha mão e nunca havia visto nada parecido. Faziam meses desde o desaparecimento de Dylan e que, e que eu vinha até aquelas ruínas, mas pela primeira vez algo havia aparecido. O brilho roxo da joia que exalava uma aura magnética e iluminava as paredes das ruínas e me fez aproximar com passos cautelosos. Apolo. Ele me chamou de. Pera. Apolo. Ele me chamou de dentro da joia. Eu tinha certeza de que conhecia aquela voz. Meus dedos tocaram a superfície lisa da pedra, e assim como ela apareceu, ela sumiu. Olha! Ó, o cliffhanger! Muito bom. Temos o da Pri. Eu caminhava há dias em busca do sinal do Deus caído, mas sem sucesso. Não sei se era o sol escaldante sobre minha cabeça ou apenas o universo sendo bondoso comigo, mas avisto ao longe ruínas de algo que, pela minha experiência, parecia ser um templo antigo. Me aproximo e noto runas entalhadas nas rochas e reconheço como uma língua grega morta, daquelas utilizadas no Templo de Hades.
Minha visão varre o lugar e o brilho de algo sobre uma rocha quadrada me chama a atenção. Opa, calma que subiu. Tá, 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 tá. Ah, me chama a atenção. Me aproximo devagar. Percebo que aquilo fora um altar. Perdão. Mais runas. Uma Mancha. mancha. Uma mancha que parecia sangue, mas era velho demais para saber. Aquilo brilhou novamente. Então eu a toco. E vi naquele cristal estranho o próprio inferno. Meus olhos piscam e quando os abro, vejo que a atmosfera mudou. E eu estava num lugar que cheirava a morte e sofrimento. O desespero me invade. Ao longe ouço uma voz imponente, grave e ao mesmo tempo tenebrosa que falava em minha mente. O que um Hellis mortal faz em meus domínios? Sua insolência será cobrada com o seu resto de vida. Muito bom. Nota 10 para as interpretações, viu, Juni? Parabéns. Parabéns. Vamos ver. Temos aqui o de sim. Essa é claramente a parte que eu piso em alguma coisa ou retiro a joia do pedestal e ouço um clique e uma armadilha que milagrosamente ainda está ativa, apesar de ter passado milênios sem manutenção. Se ativa e me mata, né? Não, obrigada. Ela saca a pistola e mira na base da joia, analisando o ângulo como se estivesse numa mesa de sinuca. Era algo já intuitivo para ela. Não saberia calcular os senos e tangentes envolvidos no processo, mas sabia exatamente onde atirar para que o belo diamante de sangue voasse na direção de sua mão livre. Caraca, fez um bico de sinuca ali com um tiro, muito bom. Gente, eu tô adorando os personagens de vocês, estão muito criativos. É bom que é toda a mesma cena, mas cada um vai pro. Sim, cada um levou para uma interpretação diferente. Isso é a magia do RPG de texto, gente, porque você tem o contexto ali, mas como você vai reagir, o que você vai fazer, Eu achei que a muito bom. Cici serviu sendo doente. Ai, meu Deus. E o frango, Cici? 4 horas para fritar um peixe, fazer um arroz? Tem condição um negócio desse, não. Vamos esperar a cena de Bruni. Além de Bruni, falta alguém? Ou já foi todo mundo? Acho que já foi todo mundo, mas falta só Bruni. Beleza. Eu fiquei curiosa, Júnior, os personagens que você tá usando, eles Fiz agora. são... Fiz na minha tá. cabeça. Eu ia perguntar se eles já existem. Nada. É Vozes da minha esquizofrenia de cabeça. narradora. É, voz da minha cabeça. É isso, gente. Como eu já disse outras vezes, RPG é uma grande esquizofrenia em grupo. A Cici falou, você tem sim uma filha chamada Cici. Coitada da Juni. Aí, Camila, mais uma pra gente adotar. Misericórdia. Foge, Camila, foge que dá tempo. Camila falou nada. Agora eu não sei se é tipo nada a gente não vai adotar ou nada não tem problema.
do jeito que a Camila é boazinha, ela vai aceitar, ainda mais que ela é doente. Olha aí, ó, tá O vendo? coração é grande, sempre cabe mais uma filha. Ai, Mila, te amo. Eu sou assim. Pra quem tá só ouvindo na gravação do YouTube, tá rolando altos diálogos no chat e a Priscila colocou um gifzinho de um coreano ou um tailandês, eu não sei, que tá com uma cara de é sério isso? Ele tá gag de la gag. As mensagens estão aparecendo, só não tá aparecendo o GIF. Ah, beleza. É porque aparece em notificação. Perfeito. Já faz um merchan aí, né? Você que quer aparecer no chat aí no próximo vídeo do YouTube, entre aí no Discord Mana Nerd Eu para acho que poder. depois que. Toda a conversa que a gente teve aqui, é melhor deixar o privado pra link. Né? Aí só quem tiver link consegue acessar as gravações. É isso. Sim, você apareceu Concordo. exatamente agora, Cici. E todas as suas mensagens. As Inclusive, mensagens da Cici querendo dar uma de Exterminadora do Futuro. não, ironicamente, a mensagem da Cici com os homens apareceu, tá? Ih, Aí depois disso sim. eu fechei e eu deixei só no slide por via das dúvidas. Ih. Mas Ah, ainda sim, tem a vocês estarem me notificação. calando. Bruni tá empolgada, hein? Mas a Vai vir Ceci disse coisa que boa aí. não. A Ceci disse que ela não Arrase, Bruno. odeia homens. Ela só às vezes quer tacar fogo em uns. Mas isso aí é normal, minha gente. Sempre tem aquela pessoa que a gente quer tacar um foguinho, né? Exato. Bruna, muito obrigada por vir. Volte sempre, tá? Depois falo com quem me chamou pro X1, pro 1x1, beleza. Bruna, você já tá no nosso grupo do WhatsApp? Beleza, perfeito. Tchau, Tchau, tchau. Bruna. Beijos. Esperar a cena de Bruni e a gente já vai encerrando aqui também. Uhum. Pode ser, eu mando a última cena por texto. Uhum. Aí vocês aproveitam pra começar por Aí, ó. texto. Em um ambiente escondido dentre montanhas, esquecido pelo presente, um abutre místico feito de calcário e cítrino encontra-se sofrendo, encontra-se sofrendo em seu ninho. Só mais um pouco de dor. Preciso aguentar. Esforço. Ah! Algo cai do ninho. Surge na ruína o futuro da espécie. Ovos com casca cristalina, com novas vidas dentro de si. Olha, já levou para um outro rolê. Muito bacana. Gente, mas é isso. O RPG de texto, ele é uma grande alucinação coletiva. E se vocês quiserem, a Pri tá aí com o projeto agora que ela tá coordenando, acho que a Lari tá auxiliando também, né, Lari? Ainda não, De mas se RPG eu de texto. precisar, eu tô aqui pra isso também. Uhum. Eu tô mais como admin mesmo, então se vocês precisarem de alguma coisa, de algum auxílio, vocês podem me contatar. E se vocês quiserem participar, só informar que a gente coloca vocês nos grupinhos lá do WhatsApp, aqui no Discord também tem as salinhas, acredito eu. E a gente vai se ajudando, tá? Queria agradecer de novo a Eli, que pôde falar um pouquinho das experiências dela, a Lari, que preparou esse material super bacana, a Pri, que teve a iniciativa, o microfone dela deu uma gongada, mas essa conversa não estaria acontecendo sem a iniciativa da Pri, né? E agradecer a todos vocês que participaram hoje, que vieram, que colaboraram. E se vocês. Pode ser minha filha, Cici. E se vocês precisarem de qualquer coisa, eu estou à disposição, assim como a Lari, assim como a Pri.
assim como as demais pessoas da comunidade. E é isso, gente. Vou passar a palavra para Lari, para Eli e para Pri, caso alguém queira fazer algum comentário final também. Agradecer que vocês vieram. Eu sei que muitas vezes a gente só tem um final de semana pra fazer as coisas. Então fico muito feliz por quem disponibilizou o tempo, né? Querendo ou não. Por mais que a gente queira muito fazer as coisas, não adianta se não tiver vocês aqui, né? Então, fico muito feliz pela presença de vocês e o carinho e terem interagido bastante, ter aceitado essa conversa. Eu queria agradecer vocês por estarem aqui e também as ADMs perfeitos, maravilhosos, por terem me convidado mais uma vez. Fico à disposição aí também de quem tiver dúvidas, quem quiser conversar, quem precisar de qualquer coisa. Agradeço demais. E é isso, um beijo. Então, minha gente, né? Gostaria de pedir também perdão, porque inicialmente, porque meu microfone deu esse problema e eu demorei muito porque eu não sei configurar. Então foi eu, o ChatGPT, e um sonho para realizar de fazer esse microfone funcionar. E só consegui já no finzinho, do meio pro finzinho, né? Mas agradeço a Ju, né, que tá sempre aqui dando esse suporte. Gostaria de agradecer também a Larissa e a Elisa por estarem também trazendo as experiências de vocês para cá e a todos que participarem, né? Todos vocês, como a Lari falou, a gente sabe que às vezes vocês têm que tirar esse tempinho do descanso de vocês para estar participando aqui com a gente. Mas esse momento aqui com vocês também é muito especial. Eu particularmente fico muito feliz porque então, quando a gente consegue ver que as coisas estão fluindo, a gente vê que tá caminhando, né? Tá sempre caminhando e eu sempre falo de mano, não tem como. Porque sempre que eu vejo, ai meu gente, desculpa. Sempre que eu percebo que as coisas estão caminhando, eu vejo que eu sinto que ela tá feliz quando ela tiver de tá vendo que esse espaço aqui também saiu de dentro da mente dela, de dentro do coração dela, ele tá fluindo, tá crescendo e tá seguindo o caminho que todos nós estamos construindo, né? Mesmo estando a Ju, a Lari e eu, a gente tá gerindo a comunidade, mas a comunidade é feita por todos nós. Então, sempre que vocês participam, sempre que vocês se inscrevem, que vocês dão as ideias, que vocês nos ajudam a organizar o espaço, é muito gratificante, sabe? E como eu sempre digo, gente, eu não sou muito boa em falar, né? Eu prefiro ficar mais assim, por trás dos bastidores. Mas eu fico muito feliz mesmo de poder estar proporcionando, de ver as coisas fluindo junto com vocês. Né? Peço perdão aqui porque eu acabei me emocionando, como sempre. Acho que o Mana Nerd hoje é uma das coisas que me emociona muito. Porque eu sempre lembro de Manu, né? Mas é isso, minha gente. Muito obrigada, viu? Pode fazer, Eli. Um grande abraço, bem, bem apertado em você, Pri. Obrigada, minha gente. Pode fazer mais um Antes de eu agradecimento ali, vai lá. Antes de eu fazer o agradecimento, eu queria elogiar a Pri pela força que ela tá tendo de continuar à frente. A gente sabe que é uma batalha diária e cada um tá enfrentando esse processo da forma como melhor consegue, mas a Pri tá sendo uma guerreira muito grande e fique tranquila sobre se emocionar, Pri. É normal, a gente lembra e tá tudo bem. Gente, eu preciso fazer um agradecimento, desculpa. É pro Rodolfo, o ADM do Aurora dos Ex, que me autorizou a mostrar a ficha e tudo mais. Rodolfo, um beijo, obrigada, viu? Você é um querido. É. É.. É. 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 porque eu falei pra ele e ele
É isso, acabei. Obrigada. Agradecimentos ao Rodolfo que permitiu você mostrar a ficha. Isso, obrigada, Rodolfo. Maravilhoso.